Agradecer a Deus pela concretização desse projeto com os surdos. Queria agradecer às famílias, aos patrocinadores, por enquanto são particulares, né? A gente não tem ainda vínculo com o poder público, mas a gente espera isso no futuro. Então, a ideia hoje é de apresentar o nosso trabalho para vocês. O Instituto Adara trabalha então com crianças e jovens surdos e eu quero mostrar um pouquinho do que a gente faz lá. Esse projeto começou no ano de 2004 dentro da Escola para Crianças Surdas Rio Branco, um estudo com 30 crianças surdas entre 8 e 14 anos, através da medicina tradicional chinesa, que é a minha área de atuação. A medicina chinesa faz parte das terapias integrativas e, por isso, ela consegue olhar para o humano além das suas partes. E quando a gente começou a olhar para esse surdo, além da sua audição disfuncional, a gente descobriu nele vários potenciais e várias necessidades que a gente precisava atender. E durante esses anos de tratamento de acupuntura, a gente foi identificando outras demandas trazidas pelas famílias e pelas crianças e a gente foi aos poucos construindo esse espaço de realização dessas outras atividades. A gente busca a promoção de saúde e a prevenção de doença através de um equilíbrio energético, funcional e orgânico de cada um dos surdos atendidos lá. A gente percebeu durante esses anos de escuta que o surdo ele vivia uma falta de espaços para se comunicar além do espaço escolar ou clínico. Então a vida do surdo se restringia às escolas especiais ou de inclusão e aos consultórios de fonoaudiologia, mas eles não tinham espaços para conviver. A gente também identificava uma sobrecarga familiar muito grande, por causa dessa família ter uma comunicação diferenciada com o surdo, e aí ela chegava precisando também ser acolhida. Doenças psicossomáticas eram encontradas nessas crianças e jovens pela dificuldade em comunicar e colocar aquilo que ela estava sentindo ou precisando. Então, a partir desse reconhecimento das demandas dos surdos e de seus familiares, a gente inclui dentro do projeto Aprender a Ouvir, dentro do Instituto Adara, atividades multiprofissionais e interdisciplinares. Atualmente, a gente atende a 80 surdos de 0 até 21 anos de idade, residentes na região Grande Oeste de São Paulo. Então, Cotia, Carapicuíba, Osasco, Vargem Grande, Itapevi e outras regiões. Atualmente, também, a gente tem uma lista de espera para 15 famílias de surdos, por falta de espaço físico para a gente acolher essa demanda. A gente recebeu também a visita de uma agente comunitária de Itapevi, com 40 surdos em espera de um lugar desse para poder se expressar e poder se mostrar além da sua deficiência física. O objetivo do nosso projeto, então, não é um projeto escolar e nem clínico. O nosso projeto promove inclusão familiar e social do surdo por meio da ampliação de recursos comunicativos e pela livre e espontânea expressão. Aproveito para agradecer a presença do Jadson, porque sem ele, infelizmente, o surdo não teria acesso a um espaço como esse. As atividades acontecem, então, a gente chama de um espaço de educação informal, porque o surdo acaba também ficando restrito à educação escolar. Falta a informação do cotidiano, aquela que a gente passa na rua e ouve falar, liga a televisão e ouve a notícia. A gente tem trabalhado nas propostas que a gente desenvolve, falando por que o Ronaldinho chora na foto, e não é porque ele machucou o joelho, é porque ele está se aposentando. E eles desconhecem a realidade cotidiana que a gente ouve. As múltiplas atividades, então, pretendem incluir o surdo primeiramente no seu mundo familiar, porque antes de falar de inclusão familiar, a gente percebe que ele vive o isolamento muitas vezes dentro do seu núcleo familiar.
Atualmente, a gente desenvolve todas essas atividades para o surdo e para o familiar e cuidador. Então, a gente tem o serviço de fonoaudiologia, serviço social, oficinas de letramento, aulas de libras para surdos e familiares e profissionais, acupuntura, terapia floral, psicologia, oficina de histórias e brincadeiras, grupos de mães, onde a gente pretende que essa mulher se descubra, além do seu papel social de ser mãe de surdo, fisioterapia, aulas de yoga, oficinas e palestras, centros de convivência, e a gente tem algumas atividades sendo implantadas através de parceiros. Todas as atividades são oferecidas com a língua de sinais. Existe essa possibilidade para a família e para o surdo poder participar. Aqui algumas das fotos do nosso trabalho. A gente fica no quilômetro 23 da Raposo, ali atrás do ragazzo, ainda um espaço locado, não tão acessível para outras deficiências, mas muito acessível para o surdo por enquanto. E ali a gente recebe crianças de escolas, não só hoje do Rio Branco, mas de outras escolas públicas, da Fundação Bradesco, de outras instituições parceiras, e a livre demanda, se vocês conhecerem surdos, vocês podem caminhar para o projeto. Outras fotos, nossos passeios costumam ser passeios familiares, então a gente não sai para passear com o surdo, a gente tenta sempre que ele seja parte desse contexto familiar e social também. Aqui. E aí a gente fecha assim, que o Instituto Adara, então, ele vem se constituindo como um lugar onde o surdo pode se mostrar em suas capacidades, suas potências, muitas vezes encobertas por essa estereotipagem da deficiência, sinônimo de declínio, perdas e isolamento. Eu vou fechar com uma frase do Paulo Freire, que para mim fala de saúde, fala de humano, né? Que diz assim: gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada nem pré-estabelecida, que meu destino não é dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Agradeço a todos pela presença e por